paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para estudar mais uma lição e agora num novo trimestre, vamos estudar sobre exortação, arrependimento e esperança, o ministério profético de Jeremias. Então a gente sai dos Gálatas e vai agora para o profeta Jeremias, É um salto, e tanto, Mas também serão momentos de muito aprendizado, De muita edificação, assim como foi no trimestre passado, E a nossa primeira lição, ela tem por título O Chamado de Jeremias. Antes de começar, o estudo dessa lição, eu vou fazer uma oração, tá? Eu ia pedir para você orar, Edna, mas você vai ler depois. Então, vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor Jesus, amado e bendito Pai, estamos aqui para primeiramente te agradecer por mais um trimestre, por mais momentos que passaremos aqui aprendendo a tua palavra. Queremos que o Senhor abençoe a cada professor, em cada congregação, abençoe os alunos e que esse trimestre seja mais um trimestre de ricas bênçãos e de grandes aprendizados. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E aí, eu vou pedir para a irmã Edna, hoje nós estamos aqui com a irmã Edna, para ela ler o texto principal, resumo da lição e os 3 objetivos da nossa lição. A paz do Senhor, professores. Bom, o nosso texto principal diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Está em Jeremias, capítulo 1, versículos 4 e 5. O resumo da lição diz que Jeremias foi escolhido e separado para exercer o ministério profético desde o ventre de sua mãe. E os nossos objetivos dizem assim: apresentar a natureza do chamado de Jeremias, explicar o teor da mensagem de Jeremias e destacar a mensagem de Jeremias e os seus efeitos. Sim. É interessante porque nessa primeira lição a gente já tem uma quantidade grande de informações muito importantes que serão usadas no decorrer de todas as outras lições, Na nossa orientação pedagógica, lá no finalzinho dela, aí na página 4, diz assim: explique a classe que Jeremias não era nada popular, pois ele exortava Judá a se submeter à dominação do inimigo, Jeremias, ele não era querido, ele não era popular. Mas a pessoa não é muito popular porque fala o que é preciso ser falado no momento em que tem que ser falado, E Jeremias era esse profeta. Estudando sobre Jeremias, a gente tem aí ele como o profeta das lágrimas. Mas também em outros momentos, no próprio texto, alguns chamam ele de profeta do caos, Profeta que traz mensagens terríveis para o povo. E vai dando vários adjetivos aí para Jeremias, Uma coisa interessante sobre o chamado de Jeremias, que é o título da nossa lição, é que, assim como tantas outras pessoas que foram chamadas, Jeremias, num primeiro momento, ele recua, E ele, não é que ele arruma desculpas, porque eu acho que não é nem o feitio dele, com a coragem que ele tem, ficar arrumando desculpas, mas é pelo fato de Jeremias saber o peso de ser um profeta naquela época tão difícil, Jeremias, ele tinha consciência do propósito, dos planos que Deus tinha para aquele momento em que eles viviam e para o futuro deles. Jeremias viu muitas coisas acontecendo e não eram coisas muito boas, Edna? Sim. E por isso ele é chamado de profeta das lágrimas, A gente vai falar um pouquinho sobre essa pessoa e o ministério dele. Como se deu esse chamado,
os conteúdos, os efeitos dessa mensagem, né? E assim, o porquê que ele foi chamado de profeta chorão, tá? Então, vai falar um pouquinho sobre o chamado de Jeremias e todas as consequências relacionadas assim, após ele aceitar esse chamado, tá? A natureza do chamado de Jeremias. Aí vamos falar um pouquinho dessa pessoa, Jeremias, tá? Os estudiosos, a maioria deles diz que Jeremias estava ali entre os 17 e 20 anos. Há alguns que falam que ele tinha um pouquinho menos, né? Mas quando ele foi chamado, o fato é que Jeremias era uma pessoa muito nova. Ele não era um adulto, um senhor, não, ele era novo, né? Ele nasceu em uma família de sacerdotes, então ele conhecia bem essa questão sacerdotal, a questão de ofertar, a questão de agradecer. Então ele entendia muito bem sobre isso, ele tinha conhecimento de Deus, né? Ele não era um indouto, que não conhecia nada de Deus, pelo contrário, nasceu nessa família. Ele nasceu na cidade de Anatote e fala um pouquinho aí, fala a data do nascimento, né? A maioria defende aí essa data e fala sobre Jeremias ser o profeta que mais expôs a humanidade e, consequentemente, a sua personalidade. Por isso eles têm essa liberdade de falar, poxa, ele é chorão, né? Ele tem esses sentimentos bem à flor da pele, né? Ele expôs toda a sensibilidade que ele tinha, essa personalidade introspectiva que ele tinha, que a Bíblia também cita, não anula toda a coragem, a veemência com que ele fala ao povo, aos próprios sacerdotes, né? E a todos que têm assim ouvido a palavra dele, que ouvem a palavra dele naquela época. Então ele não deixa de ser franco por ser introspectivo. Ele não deixa de ser forte por ter uma personalidade mais retida, mais tímida. Pelo contrário, ele usa isso. Uma coisa interessante é que o exercício ministerial dele exigiu uma atitude de renúncia. Jeremias, falando uma palavra tão forte, ele tinha que ser um exemplo, né, Edna? Sim. Provavelmente ele renunciou a muitas coisas, porque ele falava, ele era um exemplo, né? Então, isso vem bem forte aí na vida de Jeremias. Eu posso falar uma coisa? Pode. Eu achei interessante o comentarista colocar aqui sobre essa pessoa, né, de Jeremias, falando da sua personalidade, as suas qualidades, porque aqui ele coloca assim, que seu sofrimento expôs a sua sensibilidade e a sua personalidade introspectiva, mas isso não anulou a sua força, né, como você acabou de falar. O que eu achei interessante? Porque hoje, muitas vezes, Rose, alguém pode pensar, e alguém pensa, né, que para você fazer algo para o Senhor, você precisa ser uma pessoa mais, o contrário de Jeremias, uma pessoa mais extrovertida, né? Uma pessoa mais dada, uma pessoa mais falante, uma pessoa, né? Mas só que nós vemos aqui, por essa experiência, por esse exemplo de Jeremias, que o Senhor, ele usa cada um da forma que ele quer. Sim. Jeremias, ele é considerado um grande profeta, mesmo com essa personalidade introspectiva, com essa timidez que ele tinha, mas ele é considerado um grande profeta. E hoje, muitas pessoas dentro da igreja, muitos irmãos, muitas irmãs, muitos jovens, se anulam. Por quê? Porque tem essa personalidade também, mais introspectiva, uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais quieta, e acha que por ser dessa forma, ele não pode ser usado pelo Senhor. Mas aqui nós temos um grande exemplo que não. Deus, ele pode usar qualquer um da sua maneira.
Ele tinha essa personalidade, mas ele mostrou a sua força, mostrou atitude, ele não teve medo de falar as mensagens que o Senhor dava para ele, não é? Então, por quê? Quem capacita é Deus. Sim. Não importa se a pessoa é muito falante ou ela é menos falante, mas quem dá a capacidade é o próprio Deus. Quando ele quer usar alguém, ele só precisa que essa pessoa esteja disponível. Né? E aí o Senhor ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com Jeremias. Sim. E outra coisa interessante, né, que nos chama atenção na vida de Jeremias, é que o Senhor já tinha um plano para ele desde antes dele ser formado. E a mesma coisa é conosco. Sim. O Senhor ele já nos via na sua soberania, na sua onisciência, ele já nos via antes mesmo de nós sermos formados. Ele já tinha um plano para nós, Sim. assim como tinha esse plano para Jeremias. Isso é muito importante, não é? Porque aí a gente sabendo disso, parece que a gente se conscientiza mais do chamado do Senhor na nossa vida, da vontade dele na nossa vida. Porque assim como aconteceu com Jeremias, não é diferente com cada um de nós. Sim, e na nossa história é Deus quem nos capacita, né? Mas Jeremias, ele entendia, por ser um filho de sacerdotes, né, de uma família de sacerdotes, ele entendia. Quando o Senhor chama Jeremias, e você já falou aí sobre essa questão de chamar Jeremias, de conhecer Jeremias antes mesmo dele nascer no ventre da mãe dele, Jeremias, ele retrocede e tem um diálogo com Deus ali, que é um diálogo muito interessante. Moisés também teve esse diálogo com Deus, né? Tanto é que Moisés fala, eu não tenho capacidade. E Deus olha para ele e fala assim, não, mas eu vou colocar Arão para falar. Você fica tranquilo, eu só quero que você vá. Durante todo o livro de Jeremias, lendo o livro de Jeremias várias vezes, Deus olha para Jeremias e diz, vai e fala, porque eu estou contigo, eu assumo, pode falar, né? E Jeremias, ele vai sendo criticado, ele vai sendo... As pessoas reclamam muito com Jeremias, né? Mas Jeremias não desiste, porque ele entende que Deus é com ele. Mas ele expressa essa insegurança e esse sentimento de inadequação pelo fato dele entender o peso da responsabilidade e pelo fato dele ser novo. Ele usa esse argumento, né? Ele usa assim, mas o Senhor... então disse eu, Senhor Jeová, não sei falar, porque sou uma criança. Mas ele era uma criança, por que ele cita, eu sou uma criança? É justamente pelo fato dele ter pouca experiência como um profeta. Ele ainda é realmente um profeta, não imaturo, mas muito jovem, né? Que não galgou muitos passos na caminhada. Mas o Senhor adverte Jeremias. E ele diz, não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E em todos os momentos ele vai fazendo isso. Deus conhece Jeremias antes do ventre lá no ventre da mãe, né? Antes mesmo que ele estivesse no ventre da mãe. Fala assim, a consagração de Jeremias ocorreu antes do seu nascimento, antes que os seus pais tomassem alguma decisão sobre o futuro dele. Então a vida de Jeremias pertencia a Deus e por isso ele foi enviado às nações por profeta, né? Eu fico pensando que tantas pessoas querem ser tantas coisas, né? Eu quero ser pastor, eu quero ser pregador, mas ele não quer viver as marcas na caminhada que fazem com que você evolua, tanto nos estudos, quanto nas suas experiências com Deus, né? Jeremias não, ele entendia o tamanho da obra que Deus tinha colocado nas mãos dele. Mas mesmo assim, Jeremias vai, né? Tem que pagar o preço, né, Rosa? Tem que pagar o preço. E aí, a gente vai falar agora sobre o ministério de Jeremias,
né? Porque Sim. a gente falou um pouquinho sobre o chamado, a gente entende que Jeremias, ele a princípio não aceita, não é que ele não aceita, mas ele questiona Deus, ele argumenta ali, mas ele aceita e aí ele parte para o ministério dele, né, Edna? Que é o nosso ponto 3. Sim. O ministério de Jeremias, ele foi marcado por muito sofrimento. Né? Sim. Sofrimento, muita dor, lágrimas, não é à toa, né, que ele é considerado aí o profeta das lágrimas, né, como você já comentou no começo. O seu ministério foi exercido principalmente no Reino do Sul. Né? Nós sabemos que houve a separação, a divisão do reino na época de Roboão, né, do filho de Salomão, houve aquela separação. E ele exerceu o seu ministério no Reino do Sul. Ele teve muita oposição, né? Aqui no texto tem uma parte que fala assim, ó, Jeremias recebia a mensagem do próprio Deus e o entregava ao povo, porque essa era a função do profeta, né? Ele recebia a mensagem de Deus e transmitia ao povo, né? Ele era um porta-voz de Deus. Ele recebia a mensagem do próprio Deus e entregava ao povo, que quase sempre a rejeitava. Olha que dificuldade, né? Ele tinha muita oposição, porque é bom quando você vai até uma pessoa e fala para a pessoa, olha, eu tenho isso para te falar, recebi uma mensagem de Deus e tal, e aquela pessoa aceita, né? Com humildade, com reverência, enfim. Mas na época de Jeremias, quase sempre a sua mensagem era rejeitada. Isso será que não trazia até dúvida para Jeremias? Aqui nós vemos, Rose, como é importante a pessoa ter convicção do seu chamado. Sim. Jeremias, ele tinha convicção, por isso que ele foi até o fim ali no seu ministério. Porque foi um ministério de oposição. Nós vamos falar muito ainda durante esse trimestre, mas ele sofreu, no texto que você, no começo aqui que você leu, que o comentarista pede para fazer um resumo, né? Olha o que ele fala, ele foi lançado na prisão, foi lançado em uma cisterna, foi levado para o Egito contra a sua vontade, e aí depois veio várias rejeições. Então você vê que o ministério dele foi marcado por coisas muito ruins. Não foi um ministério fácil. Não. Mas o importante é que ele, mesmo no começo, ele tendo aquelas dúvidas, conforme você falou, mas a partir do momento que ele entendeu que Deus tinha chamado ele para aquilo, ele conseguiu exercer o seu ministério com excelência. Sim. Porque não se pode dizer que ele não foi, né? Ele sofreu, passou por muitas dificuldades, mas ele conseguiu exercer seu ministério com excelência. No finalzinho desse ponto, ele fala assim, a vida e o ministério de Jeremias evidenciam a soberania de Deus em suas escolhas e na execução de seu propósito na vida de alguém, conforme ele mesmo disse, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Olha só, Deus quando chama Jeremias, ele já dá esse aviso para ele, eles vão pelejar contra você. Ou seja, não vai ser fácil, Jeremias, eles vão em cima de você com tudo, vão pelejar contra você, mas só que tem uma coisa, eu sou contigo. E é isso que fortaleceu Jeremias, que ele sabia que o ministério ia ser um ministério de sofrimento, mas ele tinha a garantia de que Deus seria com ele. Ele fala aqui sobre essa questão da soberania, né? E eu até anotei aqui assim, que Deus não escolhe ninguém aleatoriamente, Rose. Deus não é que nem nós, minha mãe mandou escolher esse daqui, né? Que a gente faz por aparência, né? Pela aparência, exatamente. Deus não escolhe ninguém aleatoriamente. Ele escolhe de acordo com a sua soberania. Então, Deus é soberano. Então, quando ele escolhe alguém para exercer uma função, ele escolheu Jeremias de acordo com a sua soberania. Hoje nós estamos aqui, o Senhor nos escolheu para esse trabalho de acordo com a sua soberania. Cada professor que tem o seu chamado, que está nos ouvindo agora, foi escolhido também de acordo com a soberania de Deus. Cada trabalho exercido dentro da igreja, cada ministério
É tudo de acordo com a soberania do Senhor. Deus não escolhe ninguém aleatoriamente. Agora, o que nós temos que fazer é o que Jeremias fez: ter a convicção, não é? E exercer o ministério com excelência. Ele tinha certeza do chamado e isso faz toda a diferença. Edna, hoje, na atualidade, não só nas igrejas, mas na internet, porque a gente costuma ouvir pregações, eu pelo menos ouço, né? Os pastores menos queridos são aqueles pastores que falam o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Então, Jeremias, ele estava ali para falar não o que aquele povo queria ouvir, ele estava para falar o que o povo precisava ouvir. E isso foi um dos pontos principais para acontecer a grande rejeição de Jeremias, né? Tem um episódio lá na Palavra de Deus que diz que quando Jeremias ele começa a profetizar, e Jeremias profetiza para o pobre, para o rico, para o de dentro do templo, para o de fora do templo, para o sacerdote, para aquele que não tem o Senhor ainda, ele profetiza para todos. Porque ele tem as visões e ele enxerga a catástrofe que está para acontecer, né? E ele vai profetizando. E algumas pessoas lá olham para ele e falam assim: já vem você nos rogar essa praga, né? A minha Bíblia, a NVI, fala que ele vem trazendo maus presságios com as profecias que ele faz, que são só profecias negativas, né? Mas não, Jeremias, ele estava ali porque Deus mandou ele falar daquela forma, né? E as pessoas não entendem. Então, as pessoas não entendem também uma pregação em que você não fala de prosperidade, né? Quando fala assim, olha, você está em pecado, você precisa se consertar, porque o fim é morte. Então, as pessoas não querem ouvir esse tipo de coisa, né? Então, é para quem tem chamado, Edna. É para quem tem convicção, né? E Rose, aqui no nosso subsídio, fala que o ministério de Jeremias abrangeu os últimos 40 anos da história de Judá. Você sabe o que é uma pessoa lidar com o povo durante 40 anos, não é? Então, assim, vivendo essa oposição, vivendo esse sofrimento, você falou que ele, né, era ainda jovem quando iniciou, então ele passou toda a sua juventude, a sua fase adulta, ali lidando com aquele povo. Foram 40 anos de sofrimento, de lágrimas, de oposição. Não foi fácil para ele. Não foi fácil, né? Mas ele conseguiu, né? Conseguiu, né? E aí, bom, a gente já falou sobre o ministério, agora a gente vai entrar no ponto 2 falando sobre a mensagem de Jeremias. Então, a gente já fez um panorama aí sobre o chamado, quem era Jeremias, o ministério, e agora a gente vai falar sobre os dias de Jeremias. Não eram dias fáceis, né? De acordo com a história, eles diziam que a apostasia era muito grande nessa época, né? As pessoas estavam extremamente idólatras, a maldade tinha se multiplicado de uma forma muito grande, né? Então, aqui fala que o povo se afastava de Deus, eles eram usados pelo Senhor para advertência, renovação da esperança, de chamado, né? Os profetas vinham para isso, para o arrependimento, a fim de evitar o juízo divino, e Judá buscava pelos seus ídolos, e a mancha do pecado era tão grande e profunda que não tinha como removê-la. Não tinha mais o que fazer, Edna. Tanto não tinha o que fazer que Deus olha para Jeremias e fala para o povo se entregar. Fala para o povo se render agora. Não tem mais o que fazer. Era muito calamitosa a situação desse povo. Aqui diz assim um comentarista que o povo estava em profunda rebeldia contra Deus, né? Foi chamado a um concerto e não quis esse concerto. O povo não aceitou as palavras. Tanto é que foram levados cativos. E essa saída do povo, né,
foi uma saída muito difícil. Em Lamentações de Jeremias, ele descreve como foi difícil para as famílias, para as mães, para os pais. As mães compassivas cozinhavam os seus filhos, porque a fome era tremenda. Então, não foi fácil, né? O contexto era um contexto muito difícil. Eles estavam trocando o Senhor. Aí tem uma palavra lá em Jeremias 2:13, fala que sobre o manancial de águas vivas, eles estavam trocando isso por cisternas rotas, que não retinham água. Eles tinham tudo, mas escolheram não querer nada, né? Então, esse era um momento muito difícil nos dias de Jeremias. E você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que essa questão dessa troca, né, que o povo fez naquela época, que hoje, né, a gente ainda vê as pessoas trocando, né? Muito. Porque Jesus tem tudo que a pessoa precisa, né? A gente vai, oferece Jesus, prega o evangelho, anuncia a palavra de Deus, mostra o quão grande, o quanto o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus amoroso, mas as pessoas, elas têm sede, algo dentro delas que elas querem preencher, mas elas preferem preencher com outras coisas, com coisas vazias, com coisas que trazem uma alegria, uma ilusão, na verdade, de alegria, porque é uma coisa passageira, uma coisa momentânea, e daqui a pouco já não tem mais. Mas elas preferem trocar, né? Não aceitar o Cristo da cruz, esse Cristo que traz alegria, que traz paz, que traz satisfação na alma do homem, por um prazer, um momento de prazer, por um vício, não é? Por uma bebida. É a mesma coisa que eles faziam ali, trocavam o manancial de águas vivas por cisternas rotas que não retêm águas. Sim. É o que está acontecendo hoje, né, com esse mundo. Estudando, eles dizem que era essa questão mesmo do relativismo, eles tinham muito disso, né? E o relativismo vem forte, a palavra relativismo aparece depois, né? Mais para frente, mas eles já estavam vivendo Sim. o relativismo. Eles estavam vivendo um hedonismo, é o prazer a qualquer custo. Trocavam o Senhor por qualquer coisa. Isso chegou nas narinas de Deus, né? E aí vai falar sobre as duas visões de Jeremias agora, né? Sim. Ele não se sentiu assim muito bem com essas visões, né? Porque ele entendia, de fato, que as consequências por conta desse pecado seriam muito grandes e drásticas. E Jeremias fala isso para o povo. Mas e essas duas visões, Edna? Então, no momento Deus, ele é tão maravilhoso, né, que ele ajuda e ensina o homem tudo. No momento do chamado de Jeremias, é como se fosse para selar aquele momento, para dar uma ênfase ao chamado, né, dele para Jeremias. Deus, então, ele dá duas visões para Jeremias. Logo de cara, assim, Jeremias acabou de ser chamado para ser profeta, Deus já vai trabalhar, Jeremias. Vai começar aí, Jeremias. E olha o que ele fala, né, no versículo 11, né, ele fala assim: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, essa vara de amendoeira, diz que elas são expressões hebraicas, vem das duas expressões hebraicas, que é shaked, que significa estar acordado, e shoked, que significa velar. O que ele queria dizer com isso? Deus estava mostrando para Jeremias o compromisso dele, que ele tinha com a sua palavra, né? Porque ele fala: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, aquilo que Deus fala, ele cumpre, ele toma cuidado, né? Porque velar é você ficar ali acordado, vendo, tomando conta, né? Então Deus, né? Ele estava querendo dizer isso para Jeremias: vai cumprir, eu vou tomar todo o cuidado para que a minha palavra se cumpra. E isso é muito importante para nós, né? Porque nós sabemos que a palavra do Senhor,
tudo que ele fala não é vão, porque Deus ele tem esse cuidado com a sua palavra, o cuidado de cumprir, porque ele, como a Bíblia diz, ele não é homem para que minta. Sim. Então ele tem esse cuidado. Com relação a essa amendoeira também, Edna, ela é sazonal, né? Antes da primavera, ela já começa a florescer e dar os frutos, né? E isso também mostra para Jeremias que está muito perto Sim. de acontecer. Então, isso também faz com que Jeremias tenha um alerta e fale, meu Deus, e agora? Né? Exato. Então, além de velar pela palavra, era algo que seria breve. Sim. Né? Então, e também estava querendo dizer que o Senhor estava vendo. Sim. O que estava acontecendo, o Senhor estava acordado, como ele coloca aqui, ó, o Senhor estava acordado e atento às más obras do povo. Uhum. Nada que acontece nesse mundo está despercebido diante de Deus. Não é? Assim como naquela época, o Senhor estava acordado sobre tudo que o povo estava fazendo, hoje não é diferente. Uhum. Né? Tem muitas pessoas que falam, Deus perdeu o controle desse mundo, Deus perdeu o controle disso. Não, o Senhor está atento a tudo que está acontecendo. Nada passa despercebido diante dele. Então, ele está acordado. E aí a segunda visão, né? Veio a minha palavra do Senhor segunda vez, o versículo 13, dizendo, que é que vês? E eu disse, vejo uma panela ferver, cuja face está para a banda do norte. E o que isso queria dizer? Ele estava falando do juízo, né? O juízo que viria Sim. sobre o povo e que viria do lado norte realmente, que era onde situava a Babilônia, porque o juízo vem através da nação da Babilônia. Você vê que o Senhor mostra tudo direitinho para Jeremias, Sim. né? As mensagens de arrependimento e juízo são características das mensagens de Jeremias. Isso nós vamos observar em todo o livro de Jeremias, não é? Arrependimento, eles convidando o povo ao arrependimento e informando que o juízo de Deus será breve sobre o povo. Pode ser encontradas em toda a sua jornada profética, né? No finalzinho ele fala, enquanto a primeira visão indicou o caráter do ministério de Jeremias, a segunda apontou para o conteúdo da mensagem a ser entregue. Então foram duas visões que Jeremias teve ali logo no começo do seu chamado, para uma forma de Deus ajudar Jeremias a se convencer mais de que realmente o Senhor estava chamando e que aquela missão era para ele, né? E quando fala do destinatário, eu já comentei, né? Ele falou ali mais para o reino do sul, mas ele fala aqui também que em alguns momentos a prioridade do ministério de Jeremias era em relação ao reino do sul, mas em alguns momentos ele também profetizou para o reino do norte, né? Que era, no caso, Samaria. Esse ponto aqui também é muito importante, porque enquanto Deus estava preocupado em trazer o povo ao arrependimento, estava tratando o povo com amor, estava tratando o povo com misericórdia, o povo estava cada vez mais se afastando de Deus. Olha o que ele fala aqui. A mensagem de Jeremias foi entregue com ênfase e grande amor. Embora Jeremias fosse uma pessoa, como nós já comentamos, mais introvertida, uma pessoa mais tímida, mas ele conseguiu, sendo usado por Deus, ele conseguiu transmitir a sua mensagem com ênfase, com ousadia e com amor. O seu conteúdo foi de oposição à apostasia, porque, como já foi comentado, o povo estava vivendo uma apostasia naquela época. O povo tinha se voltado contra Deus, o povo estava se distanciando de Deus. Era uma verdadeira apostasia. Então, Jeremias pregava contra isso. As mensagens de Jeremias eram em relação a isso, para que o povo deixasse a apostasia. Outra coisa também que era marcante ali na vida do povo, a ingratidão. Porque diante de tudo que Deus já havia feito pelo povo de Israel, naquele momento Israel mostrava uma grande ingratidão para com Deus. E Jeremias falava sobre isso.
Então, enquanto o povo estava se afastando, Deus estava tentando trazer o povo, falando com amor, usando Jeremias, falando com misericórdia, e o povo se afastando, mas Deus sempre tentando trazer esse povo ao arrependimento. A sua mensagem foi um apelo para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. Ele coloca vários versículos aqui, o comentarista, né, para a gente se situar, mas a mensagem dele foi essa, um apelo para que o povo se arrependesse, porque o juízo estava próximo. E nós vemos que ele foram 40 anos de ministério, né? 40 anos Jeremias falando sobre isso. Quer dizer, o Senhor foi muito misericordioso, Sim. né? Porque ele ainda foi prolongando o tempo por amor a Israel. Ele foi dando tempo para que o povo se arrependesse. Mas mesmo assim, o povo não se arrependeu, como a gente conhece a história, o juízo vem com certeza sobre Israel. Acho que é isso aqui, Rose. Sim. A caminhada de Jeremias não é fácil, né? E assim, Edna, a mensagem que Jeremias fala, ela tem muitos efeitos, né? Para Jeremias, todos negativos. Eles não aceitavam a palavra, que não era a palavra de Jeremias, ela era a palavra de Deus, sim, mas eles não aceitavam essa palavra, né? Fala sobre toda mensagem divina, né? Requer uma resposta. A resposta dada a Jeremias sempre foi negativa. O povo foi indiferente. Aqui o comentarista diz que foi maldoso. Inclusive vieram até a persegui-lo, né? Ele sofreu bastante, inclusive você falou de apedrejamento, falou de tantas outras coisas, mas uma coisa que Jeremias sofreu muito foi solidão. Ele era um profeta muito solitário, né? Mas aí a gente entende que quem tem Deus não está sozinho. Sim. Né? E ele nunca desiste, ele não desiste. São 40 anos pregando para um povo que não quer o bem dele. Aqui diz que quando ele convida o povo a andar nos caminhos do Senhor, né, a resposta foi essa, olha só: não andaremos e não escutaremos, né? Aí eu vou ler o versículo 18 do capítulo 18. Então disseram: venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio. Ou seja, eles já estavam cansados das pregações de Jeremias, nem da mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele, e não ouçamos nada do que ele quer dizer. E aí Jeremias vem: atende-me, ó Senhor, ouve o que os meus acusadores estão dizendo. Acaso se paga o bem com o mal? Olha o questionamento dele, né? Porque ele sabia que era uma palavra da verdade, era uma palavra verdadeira, ele sabia a consequência daquilo para o povo, se o povo não voltasse, né? Mas o povo não está nem aí e continua maltratando ele. Então, essa mensagem, os efeitos dessa mensagem foram muito difíceis para Jeremias, né? Aí fala aqui que o comportamento do povo levou o profeta a um profundo sentimento, né? Que está no capítulo 20 e o 7. Jeremias se queixando com Deus. E ele diz assim, ó: Senhor, tu me enganaste, eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. E aí Jeremias vai se queixando com Deus, né? Em momento nenhum Jeremias peca, né? Ele não como a gente diz, quando o povo lá de Israel ficou andando no deserto, ele murmurou. Ele não murmurou, né? Mas ele fala: mas Senhor, por que tudo isso? E agora, né? Mas Deus é com ele, né? E aí entra o sofrimento dele. A gente já está falando um pouquinho sobre esse sofrimento. É uma continuação, né? É uma continuação.
Mas você sabe que você fala assim, porque esses questionamentos são muito comuns, né, Rose? Quando, na hora da dor, na hora da aflição, né, principalmente, né, pelo fato, até aqui nesse ponto também fala, que você já falou, a questão da solidão, não é? Sim. Então, são muito comuns esses questionamentos. Por quê? Né, por que está acontecendo isso? Como que vai ser agora? Não é? Mas o que isso quer dizer? É o que fala aqui o começo. A humanidade e as limitações de Jeremias Sim. podem ser observadas em seu sofrimento ao longo de sua trajetória. Né? Assim como nós, Jeremias era humano, tinha suas fraquezas, tinha suas fragilidades, não é? E não tem como, né, a pessoa passar por tudo isso. Muitas vezes vai surgir um questionamento mesmo. E aqui nesse ponto fala todo o sofrimento, né, que ele teve. Esse sofrimento se manifestou externamente através das perseguições que você já comentou, o que eu já falei, que ele foi lançado em cisterna, foi lançado, foi levado para o Egito sem querer. Então foram muitos sofrimentos que ele vivenciou, sentiu na pele, né? Como vamos dizer assim. As dúvidas, que foi o que você acabou de falar, nas dúvidas provocadas pela injustiça e a maldade humana. Porque por mais que ele pregava o amor, por mais que ele falava que Deus, na última frase do ponto 3 aqui, tem até um pedacinho que eu não li, mas que é muito importante, que casa com isso aqui. A mensagem de Jeremias revelava o interesse de Deus em perdoar. Então, a mensagem, ele pregava que Deus queria perdoar, mas o povo não queria se arrepender. Revelava o interesse de Deus em renovar a sua aliança, porque o povo havia quebrado a aliança com Deus quando ele começou a se voltar para outros deuses, quando ele começou a se voltar para a apostasia. Houve uma quebra ali de aliança. Mas Deus estava interessado em renovar essa aliança com o povo. Mas o povo não queria essa renovação. E Deus também queria cumprir as promessas feitas a Abraão. Porque havia uma promessa. Sim. Mas o povo também não estava interessado. Então isso tudo fazia com que Jeremias sofresse. Né? Porque ele via o interesse de Deus em abençoar. O interesse de Deus em fazer o bem para o povo. Mas o povo só cada vez mais ia para longe de Deus. E isso trazia sofrimento para Jeremias. E as pessoas só enxergam o que elas querem, né, Edna? Às vezes a pessoa quer vivenciar aquilo e o profeta está lá falando e Jeremias não tinha só mensagem de juízo, só mensagem de arrependimento, não. Ele também profetizou mensagens de esperança para o povo. Ele mostrou para o povo o que aconteceria se eles se arrependessem. Mas não, eles não queriam, eles só pegaram uma parte ali negativa da história. Isso era muito difícil para Jeremias, ele sofreu muito, né? Muito. E aqui o que trazendo para nós, né, que o comentarista colocou aqui, que eu achei importante, que ele fala que o sofrimento é parte inevitável da vida de um crente fiel e tem um papel pedagógico, ou seja, de aprendizagem, né, contribuindo com uma vida cristã mais madura. Lá acho que na primeira carta de Pedro, fala que as tentações, as provações, elas são necessárias. Eu acho muito forte quando Pedro fala isso, porque uma coisa necessária é uma coisa que não tem como evitar, não é? Sim. Você pode evitar, vamos supor, você pode evitar tomar um suco, você pode ficar sem tomar um suco, sem tomar um refrigerante, mas a água você não pode ficar sem tomar, é necessário para você. E o sofrimento, ele é necessário para o crente, é algo que não dá para evitar. E a gente tem que entender isso, né? Que esse sofrimento que nós passamos faz parte, é uma forma de nós aprendermos. Como fala aqui no finalzinho, a adversidade permite o amadurecimento da fé em Deus e consolida as bases do ministério cristão. Sim. Então nós, como crentes, só vamos amadurecer através do sofrimento. Paulo fala lá em Romanos que as tribulações
elas produzem experiência, não é? E é isso que nós precisamos ter ciência, que o sofrimento não é Deus que não gosta de nós, não é Deus nos fazendo sofrer à toa. Não, isso tem um propósito, principalmente entre várias coisas, mas trazer esse amadurecimento para nós enquanto cristãos. Sim, é verdade. E o cumprimento das profecias de Jeremias, a gente já viu muitas das profecias de Jeremias se cumprindo, né? A principal ali, contemporânea a ele lá, e os profetas da época, é que seria destruído Jerusalém, né? E isso já aconteceu, né? E a decadência espiritual do povo fez com que o povo fosse cativo, isso também aconteceu. Jeremias profetizou que essa saída do povo seria uma saída muito difícil, e isso aconteceu, né? E aí a gente fala sobre, aqui o comentarista fala, parte das profecias se cumpriram e parte ainda se cumprirão, né? Está lá em Jeremias 14, 18, a gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente, né? Mas fala do desejo do profeta de que o povo se convertesse a Deus, né? Esse desejo será cumprido, né? O livro de Jeremias, ele é o maior livro, né? Dos profetas. Diz lá que se pegar todos os profetas menores e colocar dentro dele 1/3 dele. Então é um livro muito grande e cheio de profecias, cheio de todos os alertas que nós temos, né? Inclusive alertas para os nossos dias atuais, né? Parte já se cumpriu, mas ainda parte vai se cumprir. Então que nós estejamos atentos ao cumprimento dessas questões. Sobre essas profecias a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente, né? Sim, sim. Então a gente já pode avançar aqui para a gente já está no ponto 3, né? Sim. Vamos terminar a lição, final, Edna? podemos avançar para o final. Podemos avançar para o final. Eu achava que tivesse um ponto 4 aqui. É isso, irmão. Você quer falar mais uma coisa, Não, Edna? Não? Tá bom. Então é isso, irmãos. Na nossa primeira lição aí é um panorama, né, sobre o chamado de Jeremias, sobre o local, o livro, quais são as consequências. E assim, a gente vai estudar bastante sobre Jeremias agora. E é isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês nesse trimestre novo, nesse trimestre que se inicia, e que esses estudos possam ser bênção na vida de cada um dos seus alunos. Deus abençoe vocês.